Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que estão chegando. Boa noite, Carmelita. Olá. Bem, amigos, boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, antes de começarmos a doutrinária de hoje, agradecer o convite dos amigos do Centro Espírita, Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Quero agradecer o convite da Carmelita, que proporcionou esse momento de nós estarmos aqui juntos, conversando sobre esse tema, que é o jugo leve. Mas antes de iniciar a doutrinária, vamos inicialmente fazer a nossa oração inicial, mentalizar Jesus e nos conectarmos com os benfeitores de luz. Então, eu convido a quem quiser fechar os olhos nesse momento. Jesus, irmão maior, misericordioso, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais uma vez aprender com as tuas palavras de luz, de amor, de misericórdia, que o Senhor possa conduzir esse momento da noite de hoje, que o Senhor conduza cada uma das palavras que aqui serão ditas. Obrigada, Jesus, envolve a todos nós, os nossos familiares, e acalma, Senhor, as nossas dores. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, agora que nós já fizemos o nosso momento inicial, da prece inicial, vamos então dar início à doutrinária da noite de hoje, que tem como tema o jugo leve. Então, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui presentes, ou a grande maioria, já leu ou já ouviu essa passagem que foi dita por Jesus e está no livro de São Mateus. Mas será que a gente já, em algum momento, já parou para pensar o que significa dizer que com Jesus o jugo é leve? Então, quando Jesus ele disse, meu jugo é leve, ele não estava afirmando que pegaria a nossa cruz e que iria carregar a nossa cruz por nós. Ele estava afirmando que nos ensinaria a pegar a nossa cruz e carregá-la sem sofrer tanto, sem desespero e sem revolta. Porque era isso que Jesus, ele sempre quis nos ensinar. Nós todos aqui, nós passamos por dificuldades, por momentos de calmaria, depois vem aquele momento mais difícil e às vezes a gente entra em desespero. Jesus, ele veio nos ensinar a passar por esses momentos. Todos nós vamos enfrentar essas situações na nossa vida, mas como nós vamos fazer isso para que a nossa jornada nesse mundo de provas e expiações não seja tão insuportável e tão difícil, né? Então, ele não veio tirar a cruz dos nossos ombros,
ele veio nos ensinar a caminhar com fé, com esperança, com paciência, com tolerância, com indulgência. Ele veio nos ensinar a fazer essa caminhada dessa forma. Então, como está escrito lá no capítulo 6, nos itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo veio ensinar a suportar o peso das nossas misérias, decepções, dores físicas e perdas de seres queridos. Então, todos nós vamos passar por essas situações aqui. Decepções, dores físicas, perda de seres queridos, se não já estivermos passando. E aí Jesus veio nos ensinar a suportar a dor e o peso que nós encontramos nessas situações, né? Ele não veio nos tirar da nossa responsabilidade. Ele não veio nos tirar da nossa responsabilidade. Pelo contrário, Jesus ele sempre focou na questão da nossa responsabilidade e da nossa disciplina. Então, como é que Jesus tem nos ensinado a passar por essas situações sem se desesperar e sem sofrer? Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós encontramos várias situações nas quais ele nos deu ensinamentos que nos fortalecem, nos tornam espíritos com uma fé maior. E esses ensinamentos de Jesus realmente fazem com que o jugo se torne mais leve. Fazem com que a vida ela não se torne um fardo. Porque, infelizmente, o que a gente escuta muito hoje em dia, e no meio espírita, eu escuto muito isso. Eu espero que essa encarnação termine logo. Eu não suporto mais essa encarnação, eu não suporto mais essa vida, que não é espírita. Mas Jesus veio nos ensinar que essa vida é uma bênção. Feliz de nós que estamos aqui encarnados, que estamos tendo a oportunidade de acordar mais um dia, de reparar aquele erro que a gente fez, as pessoas que vão surgindo no nosso caminho nessa existência aqui. Ninguém surge no nosso caminho à toa, até mesmo aqueles dias que nós estamos andando pelo centro da cidade e chega uma pessoa pedindo um prato de comida, pedindo uma esmola, essa pessoa não chegou no nosso caminho por nada. Então Jesus ele veio nos mostrar isso. Agradeça a Deus, acorde todo dia feliz, porque você está aqui tendo essa oportunidade. Tem tantos lá no mundo espiritual que ainda está aqui no seu caminho. Foi isso que ele veio nos ensinar. E quando ele nos consolou, o tempo todo que Jesus esteve aqui com a gente, ele nos consolou. Ele aliviou a nossa dor, como a Carmelita colocou aqui, só Jesus nos alivia. E realmente, quando ele nos disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, e também quando ele nos disse, meu reino não é desse mundo, ele estava nos amparando, nos consolando, dizendo, não sofra tanto, não se desespere. Deus tem uma morada para o nível evolutivo de todos os seus filhos. Se hoje você está aqui, nesse planeta de provas e expiações, é porque você precisa, mas amanhã você vai estar em um mundo de regeneração, em um mundo melhor, um mundo em que nós vamos poder respirar, porque às vezes aqui no mundo de provas e expiações parece que nós estamos prendendo a respiração. A gente fica tenso, a gente prende a respiração no mundo de provas e respiração, provas e expiações. E lá no mundo de regeneração, nós vamos respirar, vamos ter outros propósitos na nossa vida. Então, todo ensinamento de Jesus era nesse sentido, de aliviar o nosso peso, a nossa carga que a gente traz de vidas e vidas. Então, quando ele disse isso, há muitas moradas na casa do meu Pai, quando ele nos disse, meu reino não é desse mundo, ele estava nos ensinando que essa não é a nossa única vida. E, acima de tudo, Jesus estava nos ensinando que tudo passa.
Se essa não é a minha única vida, os problemas que eu estou enfrentando aqui, eles vão passar, tudo passa. E dessa forma, Jesus estava nos ensinando a ter fé no futuro. É isso que Ele quer de cada um de nós, que a gente viva os problemas de hoje, sabendo que eles não são eternos e que amanhã, na nossa nova existência, nós vamos estar vivenciando outras situações, outras experiências. Então, esse problema que tanto me aflige, que tira o meu sono, que faz eu pensar que não tem solução, que eu não vou conseguir, ele passa. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ele nos ensinou a vida futura. E ele nos ensinou também que ninguém morre, que nós somos espíritos, que quem vai morrer é só o nosso corpo. Então, hoje, aqueles entes queridos que eu estou sentindo muita falta, aqueles meus entes queridos que foram levados pela pandemia ou que desencarnaram por qualquer outro problema de saúde ou em outra situação, eu vou reencontrá-los. Futuramente, nós vamos estar juntos novamente. Nós vamos nos reencontrar. Essa separação, ela não é eterna. Jesus nos ensinou isso, e dessa forma esse peso, essa angústia, ela é um pouquinho aliviada e a gente consegue seguir, a gente consegue acordar no outro dia sabendo que nós vamos ter a oportunidade de estar com esses entes queridos que nós tanto amamos. Então, na conversa de Jesus com Nicodemos, o doutor da lei, Jesus disse a ele, né, que será necessário que o homem nasça novamente para que ele encontre o reino dos céus. Então, Jesus estava nos ensinando nesse momento a reencarnação. E ele estava nos dizendo que todos nós vamos alcançar esse reino dos céus, que não é físico, que é espiritual, que é essa evolução que todos nós buscamos. Todos nós vamos chegar lá. Todos nós vamos alcançar. Olha só que lindo. Ele disse que nós vamos conseguir fazer o que ele faz e muito mais. Por quê? Porque ele sabe que todos nós vamos evoluir. Nenhum de nós ficará para trás. E ele prometeu que todas as ovelhas que foram dadas a ele para que ele cuidasse, nenhuma ficará para trás. Então, toda vez que a gente estiver triste, desanimado, nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Essas palavras, elas nos trazem consolo, elas nos trazem fé, elas nos fazem acreditar que nós vamos conseguir. Porque nós estamos em um momento tão complicado do planeta, não só no nosso país, em todos os países. E às vezes assistir televisão é muito difícil, a gente fica mal, fica triste, a gente fica se perguntando, meu Deus, mas vai dar certo esse mundo de regeneração? Não sei se vocês já se perguntaram isso. A gente vê algumas coisas, a gente fica, nossa, mas vai dar certo esse planeta? Mas esse planeta ele vai regenerar só quando nós nos transformarmos. E todas as palavras de Jesus foram ditas nesse sentido, para que a gente busque essa transformação, para que a gente possa se transformar em um espírito melhor. Então Jesus ele esteve encarnado entre nós realmente porque ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Então ele mostrou o caminho. Agora cabe a cada um de nós percorrer os passos de Jesus. Ele veio nos mostrar que não é fácil viver. Ele foi crucificado. E ele que não tinha mais nada a expiar, foi crucificado. Então ele veio nos mostrar, não é fácil viver. Nós vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar situações complicadas, mas
nós vamos continuar vivendo. Até mesmo aquele que é crucificado, ele continua vivendo. Ele é um espírito, ninguém morre. Foi isso que ele veio nos ensinar aqui. Então, uma das passagens que eu acho mais bonita do Evangelho de Jesus é a conversa dele com a mulher samaritana. Não sei se vocês concordam comigo, meus amigos, mas eu acho lindo aquele diálogo de Jesus. Assim, mostra o amor, a delicadeza de Jesus com cada um de nós. Aquele irmão, toda vez que eu penso em Jesus, eu penso no irmão aquele irmão mais velho, que você pode contar com ele para tudo. Aquele irmão mais velho que quando você está muito cansado, você vai lá, coloca a cabeça no ombro dele e desabafa. Todas as vezes que eu penso em Jesus, eu penso nesse irmão mais velho. E aí, conversando com a mulher samaritana no poço, Jesus diz a ela: eu sou a água viva, e todo aquele que beber dessa água nunca mais sentirá sede. E de qual sede Jesus estava falando ali? Ele estava falando da sede espiritual, que é o que nós temos observado tanto na humanidade terrestre. Essa sede que você bebe e bebe, parece que nada preenche. Era disso que Jesus estava falando, essa sede espiritual. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela nos faz pensar um pouquinho sobre essa sede espiritual. Tem um capítulo nesse livro, eu não sei se vocês já leram, mas eu acho esse livro muito interessante, que o título é Vazio Existencial. E nesse capítulo, a Joana de Ângeles, ela nos fala que existem muitas pessoas no planeta que, quando a gente olha com o olhar material, a gente acha essas pessoas, a gente imagina que essas pessoas têm muito dinheiro, elas têm família, elas têm beleza, elas são inteligentes, e aí a gente pensa que essas pessoas elas são muito felizes. A gente imagina logo isso, nossa, essa pessoa deve ser muito feliz, porque ela tem dinheiro, ela tem uma família, ela tem beleza, ela tem inteligência, ela é muito feliz. Só que quando a gente realmente tem a oportunidade de conhecer essa pessoa, de conviver com ela, a gente percebe que essa pessoa tem um vazio existencial enorme. Que não há nada de material que o dinheiro dela possa comprar que preencha esse vazio existencial. E aí, nós que olhamos de fora, ficamos às vezes com inveja, eu queria ser como aquela pessoa. Eu queria ter eu queria ter o dinheiro que aquela pessoa tem. Mas lá no poço, conversando com a mulher samaritana, Jesus já estava nos falando sobre isso. Aquele que beber dos ensinamentos dele, aquele que buscar colocar em prática, se esforçar para conseguir colocar em prática pelo menos um dos aspectos dos ensinamentos de Jesus, esse sim nunca mais sentirá sede. Agora, aquele de nós que continuar vivendo como se essa vida fosse a única, como se nessa vida a felicidade se resumisse a dinheiro, a poder, a beleza, esses terão sede para sempre, porque nada disso preenche esse vazio existencial. E aí a Carmelita colocou aqui, quanto mais compreendemos o Evangelho, mais vemos a beleza dos ensinamentos. Isso mesmo. E quando nós percebemos essa beleza, a gente vai aprendendo a colocar esse Evangelho em prática e a utilizar esse Evangelho nas nossas situações mais difíceis, para que dessa forma o jugo ele se torne leve. Só um minuto. No livro Boa Nova, tem uma passagem
que eu acho muito interessante. Que Jesus ele está conversando com o discípulo Bartolomeu. E se não leram ainda o Boa Nova, indico. Toda vez que eu leio aquele livro eu me emociono muito. E Jesus estava conversando com Bartolomeu sobre as dificuldades da vida, no capítulo 8, que é Bom Ânimo, o nome do capítulo. Então Jesus, nesse diálogo, ele diz essa afirmação. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações. Então, nesse diálogo com o discípulo Bartolomeu, Jesus ele estava falando sobre a nossa realidade enquanto espírito. E aí Bartolomeu estava colocando para Jesus que ele se sentia muito feliz quando ele ouvia Jesus, mas quando ele chegava em casa, que ele tinha que enfrentar a família, e a família de Bartolomeu não entendia Jesus, não aceitava Jesus, não acreditava em Jesus, então a família pensava que Bartolomeu era um vagabundo, né, que ficava até altas horas da noite fora de casa. Ele estava ali com Jesus na casa de Simão Pedro, mas a família não entendia isso. E aí Bartolomeu coloca isso para Jesus. E Jesus coloca para ele que muitos de nós ainda continuam cerrando os ouvidos para a realidade espiritual, fechando os olhos para essa realidade espiritual. E aí a nossa vida ela se torna muito difícil quando nós fazemos isso, porque se nós não conseguimos nos enxergar como espírito que não morre, que vai nascer novamente, até se tornar um espírito, um Cristo, nós não encontramos sentido para viver. Então, a nossa vida ela se torna amarga, ela se torna difícil. Mas quando nós entendemos que nós somos um espírito que a cada dia dá um passo, a nossa vida ela tem um sentido, porque eu entendo que eu estou aqui para evoluir. Eu entendo que eu não vou virar um espírito, um crístico hoje. Isso vai levar um tempo. Então, eu não vou me desesperar diante das minhas imperfeições, porque a gente ouve falar muito em reforma íntima. E às vezes a gente se desespera. Meu Deus, mas tem que fazer essa reforma íntima para ir para o mundo de regeneração e eu ainda sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou ciumenta, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a gente se desespera, mas não. Esse processo ele é lento, ele é devagar. Nenhum de nós vai chegar no mundo de regeneração santo. Não. Nós vamos chegar lá, espíritos que têm uma consciência espiritual maior, que estão lutando para crescer, para evoluir. Então Jesus ele quis nos chamar a atenção, e ele tem nos chamado a atenção até hoje para isso, para essa necessidade de nós abrirmos os nossos olhos e os nossos ouvidos para a realidade espiritual. Nós somos espíritos. Isso é tanto que quando Jesus desencarnou, quando ele foi crucificado, ele voltou em espírito. Ele conversou com os apóstolos, ele ensinou os apóstolos enquanto espírito. Então era isso que ele queria nos mostrar. Eu não morri, eu estou aqui, eu sou um espírito, eu continuo governando esse planeta. Eu continuo cuidando de cada um de vocês, não tenham medo. Podem sair pelo mundo pregando o meu evangelho de amor, pregando essas palavras de luz. Então, por isso que ele chamou a atenção nesse diálogo com o discípulo Bartolomeu sobre a nossa realidade espiritual.
mas infelizmente muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos a essa realidade. Mas existe a lei de progresso e essa lei, ela exige de cada um de nós que a gente progrida, que a gente caminhe. Então hoje eu estou aqui insistindo, fechando os meus olhos e os meus ouvidos às verdades que Jesus me ensinou, mas amanhã, tudo que é material, tudo que aos meus olhos parece tão importante hoje, amanhã isso vai ser um fardo. E eu vou começar a buscar verdades, eu vou começar a sentir uma necessidade de entender quem é Deus, quem é Jesus, e dessa forma eu vou buscando o meu progresso espiritual. Então a busca pelo material com o tempo vai se tornar um fardo insuportável. E aí vem Jesus e nos diz: vem comigo, comigo o jugo é leve, eu vou te ensinar a viver em um mundo de provas e expiações, mas de uma forma que não seja tão desesperador. Às vezes as pessoas, elas insistem nessa ideia de quem está aqui tem que sofrer. Quem está aqui tem que sofrer. Não, quem está aqui vai enfrentar dificuldades e ao enfrentar essas dificuldades vai sofrer, dependendo da forma como olhe para essas dificuldades. Então, se eu olho para os problemas acreditando que eles vão passar, acreditando que eu não estou sozinha, que eu tenho Jesus governando o planeta, que meu Pai é Deus e que eu tenho meu anjo guardião comigo também, a gente se fortalece diante das dificuldades e a gente aprende que todas elas passam, que não tem um problema que seja maior do que a nossa fé. E Jesus, ele veio nos ensinar a ter fé. Só um minutinho, amigos. Pronto. O computador apagou aqui e voltou. Então, por isso, ainda no diálogo do livro Boa Nova, o diálogo que aconteceu entre Jesus e o discípulo Bartolomeu, do capítulo 8 do livro Boa Nova, o Cristo faz outra afirmação que eu acho muito interessante. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Algumas religiões, dogmas religiosos, pregam que nos apresentam uma ideia de Jesus como se ele não soubesse o que ele estava fazendo aqui. Mas ele sabia, ele tinha um plano, ele é o governador desse planeta, ele governa a vida de cada um de nós. É claro que ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Então, por isso ele disse a Bartolomeu que ele tinha absoluta certeza de que tudo que ele estava dizendo, em momento certo, iria tocar o coração de cada um de nós. Então ele plantou uma sementinha nos nossos corações, mas ele sabia que aquela semente, ela não iria dar fruto da noite para o dia. Ele sabia que seria preciso muito, muito tempo para que isso acontecesse, mas que ele sempre estaria, e ele está com cada um de nós nesse processo evolutivo. No Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais bonitas do Evangelho de Jesus, Jesus nos ensinou esse caminho. Ele disse: comigo o jugo é leve, o fardo não é tão pesado comigo. Então, ele não falou isso e não explicou como fazer. Ele explicou. Ele nos deixou o sermão da montanha. Então, ele nos disse: bem-aventurados
os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e de misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Então, quando Jesus nos disse isso, ele falou: seja humilde, seja puro de coração, tenha paciência com seu próximo, caminhe sempre com a justiça, tenha misericórdia, seja pacífico. Se nós fizermos isso, o nosso jugo é leve. Mas nesse momento alguém pode estar pensando: mas não é fácil. Não é fácil. Jesus sabia que não seria fácil. Por isso que depois ele envia o Consolador prometido, para que nenhum de nós se sentisse sozinho, se sentisse abandonado. Mas ele nos deu aqui o mapa. Ele sabe que no final desse percurso nós vamos encontrar o reino de Deus. Mas em nenhum momento ele falou que seria fácil. Ele sempre nos incentivou, ele sempre quis nos mostrar que todos nós não vamos percorrer esse percurso sozinho e que todos nós somos filhos de um Pai extremamente amoroso. Para que realmente o jugo seja leve, Jesus veio nos ensinar que o nosso Pai nos ama infinitamente, que o nosso Pai sabe que nós somos espíritos ainda atrasados, que Ele não cobra da gente aquilo que a gente não pode dar, e que Ele nos deu essa morada, que é um mundo de provas e expiações, porque Ele sabe que nós estamos nesse nível evolutivo. E só da gente pensar que existem várias moradas e que cada morada eu vou viver nessas moradas de acordo com o meu nível evolutivo, a gente vê o amor de Deus. Porque ele poderia muito bem jogar todos nós ali, os pecadores, no inferno eterno, mas não. Ele vai nos dando oportunidades, vai nos dando oportunidades. E hoje a gente ouve falar, o mundo está se regenerando. Aqueles que não conseguirem se regenerar, eles terão que voltar para mundos primitivos. Mas isso mostra o amor de Deus, porque aqueles que estão voltando para os mundos primitivos, eles terão a oportunidade de fazer todo o percurso novamente. Isso é amor. Não seria amor se nós não conseguíssemos essa evolução, Deus nos condenasse no inferno eterno. Isso não seria amor. Mas ele nos dá chances sempre, sempre, sempre. E foi isso que Jesus, ele veio nos mostrar. Nada é castigo. Nada é castigo. Jesus veio nos mostrar isso também, que nada é castigo. Então, eu não preciso ter raiva de Deus. Eu não preciso me afastar dele. Eu não preciso me esconder dele. Primeiro que não dá para a gente se esconder dele, porque ele está em cada um de nós. Ele está em todos nós. Então não tem como a gente fugir dele. Mas às vezes a gente pensa, eu não vou mais saber nada de espiritismo, eu não vou mais para a igreja católica, eu não vou mais para protestante, eu não quero mais saber de Deus, eu vou viver aqui do jeito que eu quiser. A gente pensa que dessa forma, a gente está se afastando de Deus. Ele está sempre com cada um de nós. Ele não nos abandona nunca. A gente imagina estar afastado dele, mas ele está aqui. O reino dele está aqui dentro de nós enquanto espíritos. Nós ainda não encontramos esse reino porque nós ainda estamos com esse olhar voltado ainda para esse mundo, para as coisas que aqui acontecem, as coisas que aqui acontecem ainda mexem muito com a gente, por isso que a gente ainda não conseguiu olhar verdadeiramente para dentro e encontrar essa paz que é o reino de Deus. E é o que nós todos estamos procurando. E outro ensinamento de Jesus que é fundamental para a nossa vida é saber
que não existem eleitos. Ele, um Espírito Cristo, veio até nós nos mostrar o caminho a percorrer. Por que ele veio nos mostrar esse caminho a percorrer? Porque ele também já percorreu esse caminho. Por isso ele tinha autoridade moral para nos dar todos esses ensinamentos, porque ele fez o mesmo percurso. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos eles nos ensinam que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Então, Jesus também viveu uma realidade como a nossa, passou por dificuldades, as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando, não nesse planeta, claro, em outro planeta, mas ele também precisou caminhar para evoluir. Ele não nasceu perfeito. Então, dessa forma, ele estava nos mostrando que não existem os eleitos, os anjos não são criados perfeitos por Deus. Não, eles são também criados simples e ignorantes. E eles caminharam até conseguir progredir. Então, Jesus, para aliviar o nosso peso, veio nos dizer isso. Não existem eleitos. Deus ama todos da mesma forma. Aquele que é o mais evoluído, aquele que está começando a sua trajetória hoje, Deus ama todos da mesma forma, com a mesma paciência, com a mesma certeza de que no final todos nós vamos ser anjos, né? Como diz aquela canção. No final, todos nós vamos ser anjos. Então, meus amigos, todos os ensinamentos de Jesus vieram nos ajudar a aliviar o peso de uma existência em um mundo de provas e expiações. Então, ele nos ensinou a não julgar, ele nos ensinou a amar, ele nos ensinou a acreditar em um Deus que é puro amor, que não é aquele Deus perverso. Ele veio nos ensinar isso. Então, todas as vezes que nós estivermos tristes, desacreditados, pensando que nós não vamos conseguir, pensando que está tão difícil, vamos recorrer a Ele, vamos abrir o Evangelho, vamos abrir a Bíblia, vamos ler os ensinamentos dele, vamos nos apegar a tudo que ele nos falou. E Jesus é esse irmão misericordioso e, para fechar, ele nos disse: vós sois deuses, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus estava o tempo todo nos mostrando que nós podemos. Então, se ele confia em nós, se ele sabe que nós podemos evoluir, que nós podemos ser um espírito melhor a cada dia, nós também temos que acreditar em nós. Nós podemos sim. E todos nós vamos conseguir evoluir e vamos conseguir fazer a nossa regeneração. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. Quero agradecer mais uma vez a Carmelita por esse convite tão especial. Fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E para fechar, eu convido novamente quem quiser fechar os olhos, imaginar Jesus aqui na nossa frente, de braços abertos, sorrindo, alegre, porque ele sabe que todos nós estamos tentando, e isso alegra o coração do nosso irmão maior. Jesus, irmão maior, misericordioso, muito obrigada pelas tuas palavras de amor, as tuas palavras de luz e de consolo, essas palavras que sustentam a todos nós nos momentos de dificuldades. Nos ampara sempre, Senhor Jesus, nos dá força para lutar, para vencer os desafios que foram criados por nós mesmos. Muito obrigada, nos acompanha nessa noite, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigada, gratidão a todos, uma noite de luz
e uma boa noite a todos.